Nós podemos ler lá na primeira carta do apóstolo João, carta de João, capítulo 5, a primeira carta, lá no finalzinho, perto de Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 10. Eu quero aguardar você para acompanhar. 1 João, capítulo 5, versículo 10 diz assim: Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Oremos ao Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Obrigado pela oportunidade de ouvirmos a tua voz nesta noite. Que o nosso coração aquietado, preparado para te ouvir, receba a tua palavra e que seja uma palavra de despertamento, uma palavra que nos envolve com o teu amor. Em nome de Jesus nós oramos e que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Ele tem cuidado de nós. Irmãos, a gente falava agora há pouco sobre este mês em que nós somos persuadidos a muitos gastos. Na verdade, esse desejo de consumismo, de obter coisas que muitas vezes nem temos necessidade. Eu não sei se você gosta dessa rede social moderna, em que fica dizendo para você que tem coisas interessantes no mundo lá fora. Sem dúvida, coisas maravilhosas, coisas que os nossos olhos se encantam com facilidade. De vez em quando eu recebo essas mensagens, eu acho até cômico, algumas novidades que surgem em outros países, né? Tem alguém que se especializando em descobrir coisas novas. Você já viu lá no Instagram os achadinhos da Shopee? Coisas interessantes que você diz, puxa, isso realmente é diferente. Mas quem sabe isso se aplica à minha vida? Talvez devêssemos pensar um pouquinho assim. Porque, lógico, que tudo que é produzido deseja encontrar o seu consumidor. Tudo que se cria e as coisas boas que os homens conseguem criar são bênçãos, são benefícios. Mas eu repito que nós estamos vivendo um tempo de muito consumismo, de possuirmos coisas que não há tanta necessidade. Eu não sei se você acompanha este documentário, mas há um documentário que fala sobre os acumuladores. Pessoas que não apenas querem comprar, mas querem ter. Pessoas que talvez já tenham posse e condição suficiente de ter uma boa casa, ter uma boa vida confortável, mas andam pelas ruas, pegando coisas, porque o desejo delas, isso se torna uma doença, segundo a psicologia, a psiquiatria, se torna uma doença, o consumismo vai se transformando numa doença até chegar ao ambiente dos acumuladores. E eles guardam coisas que nunca vão usar. Todos os anos, eu não sei se você já fez isso na sua casa, todos os anos minha mãe ensinava a gente a arrumar a casa no final do ano. Pegar o baú, jogar algumas coisas fora. E a gente sempre se perguntava, mas isso não vai ser útil? Minha mãe às vezes dizia assim, isso aí está parado há mais de 10 anos, ninguém nunca usou. Agora eu quero jogar fora, vocês vão dizer que é útil? Porque nós temos essa visão de que devemos ter, possuir, guardar, ajuntar coisas. Isso pode ser um tanto quanto perigoso, queridos, porque desde que o mundo foi criado, desde que as coisas, as possibilidades de transformarmos, a gente diz inventar coisas,
Desde que o mundo nos permitiu isso, segundo a história bíblica, nós começamos a construir coisas para o bem e para o mal. Construir coisas que podem trazer um resultado ruim. Quando a gente lê em Gênesis os primórdios da criação, a evolução, né, da criação de Deus, a evolução no sentido de multiplicação, de criação, nós vamos ver lá Jubal construindo instrumentos de música, Jabal construindo tendas, Tubal-Caim construindo armas de guerra. Para que servem as armas de guerra? Para que serviam as armas de guerra no tempo do bisneto de Caim? Será que já tinha necessidade de ataque e defesa? Será que seria apenas para se defender dos animais? Porque uma vez o pecado entrando no mundo, acreditamos que as feras surgiram, o desejo de morte, de matar e de ter que sobreviver. Tem todo um contexto sobre a morte, a entrada da morte no mundo. Mas eu falo da construção de coisas que podem ou não ser necessárias para a nossa vida. Então, o homem, a partir de um determinado momento, começou a se ver apto a construir coisas que têm valia e coisas que não servem para nada. Mas o objetivo sempre será ter e ter. Essa ideia de acumular coisas, isso pode ser um tanto quanto perigoso. Certa vez eu ouvi um homem muito conhecido no nosso meio, e ele disse que para medir a distância entre o homem e Deus, basta calcular o que ele possui. A visão deste homem é que quando o ser humano consegue acumular coisas, ele é um homem abençoado por Deus. E essa é uma visão moderna. Quando a gente testemunha das coisas que ganhou, não é? Dentre elas as vitórias alcançadas. Mas será que nós não estamos sendo levados a pensar, assim como os nossos irmãos judeus, de que o homem que não tem muitos bens é um amaldiçoado? Será que nós não estamos entrando num caminho de não conseguir enxergar a graça, o cuidado de Deus sobre a nossa vida? Será que nós estamos correndo o risco também de sermos dosados por nós mesmos, por aquilo que temos? Nós precisamos sair um pouco dessa regra de que um homem é dosado por aquilo que ele tem e entrar um pouquinho nas exceções. Toda regra tem a sua exceção. Eu acho que nós podemos entrar no que seria uma exceção para o mundo moderno e começar a pensar um pouquinho no nosso grau de relacionamento com Deus. Quando Jesus, ele pode nos ensinar, por exemplo, que estando ao lado de Pedro e os demais irmãos, João, os pescadores, por exemplo, ele teria sempre peixinho frito na brasa. Estar ao lado de Pedro na hora que ele tivesse vontade de dizer: Pedro, eu estou com fome. Pedro ia lá, pegava um peixinho. Então, estar ao lado de Pedro era ter sempre desejos realizados. A gente tem essa visão de que estar ao lado de algumas pessoas é a possibilidade de realizarmos alguns desejos, alguns sonhos, alguns projetos. Mas quando Jesus queria verdadeiramente ouvir Deus, ele se retirava para orar. Deixava os seus seguidores, seus discípulos, apóstolos, pelo meio do caminho. E as orações mais intensas de Jesus, ele está sozinho conversando com Deus. Sobe o monte, lá está na transfiguração, com poucos amigos. Veja que ele está tentando nos mostrar algo que não tem relação com aquilo que nós podemos obter. E sim, como a nossa relação está com Deus. Talvez a gente precise parar um pouquinho para falar sobre essa facilidade que acabamos sendo seduzidos, né, por essa facilidade de nos aproximarmos de Deus para obter coisas. Chegar na igreja e dizer: olha, esta igreja vai liberar uma oração e uma porta de emprego vai se abrir. Eu creio, queridos, eu creio na oração do justo. Eu creio que no momento de fé, de comunhão, o desejo de Deus é que você sim seja ricamente abençoado. Mas eu não posso me aproximar de Deus apenas para que uma porta esteja aberta. Por quê? É notório o número de pessoas que se aproximam de Deus para receber coisas e quando alcançam, se esquecem de Deus. Não se lembram da aliança que fizeram.
quer seja por um bem material, quer seja pelo recebimento de uma cura, um milagre. Não são poucas as notícias de testemunhos nesse sentido. Então, nós precisamos pensar um pouquinho no que, o que significa realmente ter coisas que valem a pena. Não estou falando só de utilidades. Estou falando de estar ao lado de pessoas que valem a pena. Estou falando de ter um tempo que seja gasto de um modo que valha a pena. Estou falando de, sim, possuir coisas que são úteis para a nossa vida, são práticas, são bênção, vão nos deixar em paz, nos trazer conforto. Não para obter, simplesmente para acumular. A relação que nós devemos ter, e segundo a carta do apóstolo que nós lemos, vai nos dizer que nós temos que ter um vínculo de filhos legítimos para com o Pai. E talvez isso esteja faltando. Estamos numa época em uma festa cristã que de Cristo não tem mais nada. Uma festa cristã que nasceu no ambiente cristão, com alguns simbolismos, né, inseridos até de outras culturas, mas que não se lembra mais do aniversariante, a não ser em algumas poucas culturas em que ainda monta um presépio. Eu estava aqui atrás hoje, e a luz estava apagada, e a estrela estava brilhando no fundo do corredor. E aí eu pensei assim, eu vou ficar aqui parado, vou chamar minha esposa para ficar do meu lado, vou pegar uma criança no colo, e eu vou ver se alguém repara que eu estou tentando montar um presépio vivo. Vou ficar parado um pouquinho. O que é isso, pastor? Nosso presépio. Ao invés de montar bonecos, sejamos nós o anúncio do nascimento de Jesus. Depois eu desisti da ideia, porque estava muito calor ali, né, irmãos? Aí não ia ser um bom presépio, o resultado não ia ser tão bom. Mas isso me chama a atenção, porque é uma época de meditar um pouquinho no sacrifício de Jesus. A gente faz isso com mais facilidade na Páscoa. Mas a Páscoa só acontece depois que o nascimento acontece. Então, essa data é uma data importante. Não a data em si, não o calendário, não o dia. Quantas pessoas questionam, pastor, foi nesse dia, o Natal, e não estamos atrasados? Eu digo, irmão, descansa teu coração dessas coisas. O que vale nesse momento é você agradecer a Deus pela vinda do Filho dele, pela encarnação do Deus vivo, pelo cuidado de Deus, pela apresentação de Jesus no sentido de nos mostrar que ele venceu o mundo, que ele também viveu num mundo de tribulações, e não foram poucas, que nos deu o caminho para vencer. Tudo isso nós devemos pensar nesse período. E se a gente pensar nessas coisas nesse período, a gente não vai andar por aí atribulado. Irmãos, que época difícil para fazer compras. É impressionante, está tudo muito cheio. As pessoas estão correndo, as pessoas estão esbarrando umas nas outras com um monte de sacolas e presentes. E as crianças amam isso, e elas abrem, e não dá um dia, o presente já está jogado do lado. Coisas nesse sentido que só fomentam a compra, o capitalismo, o comércio, que no final pode até ser bom, mas não deve ser o objetivo principal. Quando João fala dessa relação de filhos para com o pai, nós podemos pensar numa relação, inclusive, de um enteado para com o seu padrasto. Isso me vem à mente porque nós conhecemos famílias, né, que são pais de crianças adotivas, crianças que foram adotadas, mas que conseguem ter relações muito distintas umas das outras. Tem crianças adotivas que chamam os padrastos de pai e mãe. E tem um apego assim lindo, como se realmente entendesse que Deus colocou alguém para cuidar daquela criança, independente se quem gerou, se o pai de sangue, a mãe de sangue, estão dando esse cuidado. Isso é muito claro no meu coração. Eu estava ontem, por exemplo, numa comemoração, e ali estava um jovem completando a sua maioridade. Eu não conhecia a história daquele jovem, fui convidado por uma outra família, e eu não conhecia a história. E ele estava muito feliz, estávamos eu, um outro pastor que eu conheci na festa,
E no momento de partir o bolo, de cantar parabéns, ele muito feliz e servindo churrasco para todo mundo, foi uma festa bonita, ele disse assim: quero aqui fazer um agradecimento, primeiramente, a pessoa que eu mais amo na minha vida, a mãe que me criou. Aí levanta uma senhora de tenra idade, e ele muito jovem, 18 anos, e eu disse, bom, não é a mãe dele, é a mulher que o criou, mas ele com uma alegria, gente, aquela coisa do primeiro pedaço de bolo. Então, que alegria dele estar ali do lado daquela mulher. Depois chamou o pai de criação. E disse, também agradecer ao meu pai que cuidou de mim com todo carinho, eu devo tudo a ele. E ele foi fazendo a relação. Depois, nessa família, chamou que seria uma tia ou alguém, que é essa mulher que cuidou de mim e me foi exemplo, foi tudo, e 3 pessoas. E aí depois ele diz, eu não posso dizer o mesmo do meu pai, que não veio no dia da minha festa, é um filho de família, de pais separados. E ele disse, meu pai não veio para me ver nem no dia do meu aniversário de 18 anos, da minha formatura, acabei de me formar. E eu vi uma tristeza no coração dele. E no final de tudo, estava lá a mãe legítima. E ele disse, também quero agradecer a minha mãe. Vem aqui, minha mãe. Que momento triste, irmãos. Ao mesmo tempo que eu vi a felicidade dele em agradecer aos cuidadores, eu vi a tristeza dele em não ter a família de sangue. E aí, para descontrair um pouquinho, ele pediu que eu fizesse uma oração. Eu falei, rapaz, você é um abençoado. Tem 2 pais, 3 mães. Sinta-se abençoado por Deus, por ter tantos amigos, pessoas que cuidaram de você. Deixa para trás o que ficou para trás. Segue agora. Seja você, aproveitando a sua maioridade, um futuro feliz pai. Ame os seus filhos, sua esposa. E aí desviei um pouquinho, porque o ambiente ficou pesado demais. Vi uma sinceridade quando ele chamou o padrasto, o cuidador de pai, as 2 pessoas que cuidaram dele como mãe, irmã, uma coisa assim. Vi uma gratidão no coração, mas vi também uma tristeza dele não estar ao lado das pessoas que ele gostaria de estar. Pai e mãe vivos, que não deram a mínima atenção para ele em toda a sua história de vida. O pai nem ali esteve. E ele disse que fez questão de convidar. Também acredito que estaria feliz em recebê-lo. Queridos, quando eu cito esse exemplo, esta mensagem já estava no meu coração, depois eu observei isso e disse como isso combina, como nós precisamos valorizar Deus na nossa vida, tanto, e eu diria muito mais, do que valorizamos as pessoas que estão ao nosso lado, e muitas vezes valorizamos por interesse. Precisamos de um amor recíproco para dizer que continuamos amando. Se eu faço o bem, eu espero receber o bem. Eu estou ao lado desta pessoa, desse meu amigo, desse meu irmão, desta minha família, do meu pai, da minha mãe, porque eles cuidam de mim, porque eles me dão todas as coisas. A nossa relação com Deus não pode se parecer com isso. Até porque nós não temos como agradecê-lo tudo o que Ele tem feito pelas nossas vidas. O apóstolo João está tentando nos dizer algo nesse sentido sobre termos uma proximidade, um relacionamento com Deus, reconhecendo, sim, a autoridade, pai, mãe, mas olhar para Deus no aspecto de que sem Ele não teríamos nem o pai nem a mãe, nem o filho, nem a família e nem coisas. Quando colocamos Deus acima de todas as coisas, nós não temos apenas uma relação com a divindade. Nós temos literalmente o segundo pai. Ou dizer que Deus é a minha família, dizer que Deus me consola, que no momento da minha tristeza, lá está o Espírito Santo para me consolar. No momento da minha alegria, eu honro, eu lembro dele e agradeço por todas as coisas que ele fez. Ter uma relação com Deus de tal modo que, ao me levantar, eu seja grato por mais um dia. E chegar ao fim da noite, agradecê-lo porque vencemos um dia com tantos perigos. É esta relação que João está tentando nos dizer ser uma relação sincera.
Versículo 10 que nós lemos, só o comecinho diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Que testemunho é este? Testemunho que ele pode nos levar a um lugar mais alto e seguro que nós estamos. Quando o salmista diz que em vão vigia a sentinela se o Senhor não estiver nos guardando. Essa é a relação que nós devemos ter com Deus. Nós podemos ter todo o cuidado, toda a segurança, uma casa que nos guarde, uma tranca importante, mas quem na verdade guarda a nossa vida é Deus. Não é a tranca, não é a arma, não são os seguranças. Quem nos protege de verdade, nos livra do mal, é Deus. E eu preciso testemunhar disso, eu preciso dizer isso para as pessoas. Eu preciso dizer, independente do que eu tenho ao meu redor, das coisas que eu possuo, de quantas pessoas cuidam de mim, eu preciso mostrar para o mundo que eu tenho uma relação com o meu Pai. O meu Pai nunca me abandonou, louvado seja Deus. O meu Pai está sempre comigo. As pessoas que Ele colocou na minha vida, pai, mãe, irmão, esposa, esposo, filhos, primos, amigos. Ai, pastor, eu não tenho família. Como não? Como não, pastor? Eu sou um homem sozinho, sou uma mulher sozinha. O que é isso, rapaz? Deus te deu a igreja. A igreja é uma família de fé que você deve amar como irmãos. Você vai encontrar pessoas que vão lidar com eles como mães não dão aos seus filhos. Você vai ouvir a palavra de Deus, o cuidado pastoral, mas o cuidado de toda a igreja. Esta é uma relação que nós devemos ter com Deus e testemunhar disso, para que não sejamos vistos como os mentirosos. Quem são os mentirosos, segundo João? Aquele que diz que tem Deus, mas não consegue confiar em Deus. Não consegue viver em paz porque está sentindo falta do esposo, da esposa, da mãe, do pai, do filho. Pastor, eu não sou feliz porque eu não tenho filho. Abrace as crianças da igreja e tenha todas elas como filhos teus. Dê presentes. Leve. Quantos orfanatos nesse momento estão pedindo que as crianças sejam adotadas no período de Natal? Ah, pastor, meu pai me abandonou quando eu era criança. Vai para um asilo, pega um idoso, cuide dele, leve para sua casa, dê um presente, visite-o. Deus tem nos dado todas essas coisas, mas nós queremos só o que nós queremos. Então isso precisa ser cuidado no nosso coração, porque ainda no versículo 10, olha que palavra dura, queridos. A parte B do versículo diz que aquele que não dá crédito a Deus, crédito, todas as coisas, o crédito é dele, faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. Se eu não consigo valorizar, num período como esse, cristão, de Natal, o que Jesus fez por nós, como Deus cuidou dele, como Deus guardou aquela criança, como Deus enviou ali Maria, José, como Deus enviou os amigos. Se eu não consigo entender essa história, que não é apenas uma lenda contada há 2000 anos atrás, que perdura até hoje para alimentar um comércio chamado Natal, mas se eu percebo que isso é o plano de salvação da minha vida, eu vou viver o Natal dando glória a Deus, independente do que eu tenha na minha casa. Eu vou manter uma relação com Deus tão maravilhosa que eu vou ser grato a Deus por mais um Natal. Aí as pessoas na TV, entrevista, dizem: você está feliz, animado para o Natal? Quantas pessoas me perguntaram só na semana: animado para o Natal? Eu disse: claro que eu estou animado para o Natal. Eu vou comemorar o nascimento do meu Salvador. Mas e o que você vai fazer de especial? Eu vou testemunhar. Eu vou viver para a glória dele, do meu Salvador, e isso me anima para o Natal. O que me anima para o Natal não são as luzes. Irmãos, estamos caminhando numa direção tão estranha. Passei por uma cidadezinha simplória, comparado à cidade do Rio de Janeiro. Uma cidade de pessoas carentes, uma cidade que falta muitas coisas, aqui também falta, mas talvez lá falte muito mais, saneamento, hospitais, escola. E chega a notícia, eu passei no centro daquela cidade e vi uma iluminação luxuosa, uma torre de Natal, luzes,
o bom velhinho pendurado em todos os postes. Eu passei por uma via de um bairro tão humilde que eu falei, meu Deus, a gente conversando no carro, eu falei, meu amor, olha a iluminação, tudo rasteirinho, ninguém roubou. No final da pista, muitos já tinham roubado. 3 milhões foram gastos para uma iluminação de Natal. 3 milhões numa cidade que talvez esse dinheiro servisse para muita coisa. Não sei, eu não entendo de administração pública, mas 3 milhões é muito dinheiro. Então, o Natal, para este administrador ou para esse povo, que lindo, as pessoas vão dizer, olha, nunca tivemos um Natal como esse. Mas esse é o Natal das luzinhas que não vão ser reaproveitadas no ano que vem. Você reaproveita todas as luzinhas que você compra? Ou aqueles fios começam a embolar e você fica com raiva e joga tudo fora e compra novo, porque é barato. Eu tenho raiva daquelas luzinhas quando elas embolam, irmãos. Eu falo, não vou mais comprar isso. Acabo comprando. Eu digo, por que eu tenho que comprar? Porque fica bonitinho. Eu falei, tá, mas... O que eu não posso me esquecer que, num período como esse, o nosso Deus enviou o seu Filho amado para se sacrificar no meu lugar. É disso que eu estou falando. É sobre isso que João está tentando nos manter ligados. Certa vez, Jesus explanou aos judeus religiosos da sua época sobre essa questão cultural e disse que aqueles judeus eram amantes da mentira. E olha que não existia o Natal de hoje há 2000 anos atrás. Evangelho segundo João, capítulo 8, se você puder abrir a sua Bíblia, deixa marcado aí a carta, mas volte um pouquinho até o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Estamos nas cartas de João, pertinho de Apocalipse, você vai voltar um pouquinho. Ali, depois de Mateus, Marcos, Lucas, você chega em João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. E Jesus está falando da libertação da mentira, dos costumes, da lei. Olha aí. Versículo 37. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Veja que aqui Jesus faz um jogo de palavras com a paternidade. Quem é o pai de Jesus? O próprio Criador. Quem é o pai dos judeus? Aquele que deliberou, né, o conhecimento e a lei. Então lhe disseram, nosso pai é Abraão. E isso é uma verdade na cultura do judeu. Mas Jesus vai além. Jesus respondeu, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez, porque o filho imita, copia o seu pai. Mas agora que vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus, Abraão não fez isso. Como vocês declaram ser filhos de Abraão se vocês têm ódio de mim? Será que Abraão me odiaria? Eu que estou trazendo a revelação, eu que estou corroborando com tudo que vocês ouviram dos profetas desde Abraão, será que ele me odiaria? Mas vocês estão me odiando. E veja que a gente está fazendo uma correlação do período, né, que Jesus está vivendo com o período que nós estamos vivendo. Eu acho que nós estamos até odiando a Deus quando passamos um período como esse, preocupado com as coisas que vamos ter na nossa casa. Ai, meu Deus, que Natal é isso? Eu não consegui nenhum Chester. Meu Deus, eu não, sabe aquele bacalhau? Irmão, cultura por cultura, quanto custa uma sardinha em lata? Abre a sardinha em lata, bota na mesa, olha para ela com cara de bacalhau. Diz assim, essa sardinha em lata veio lá da Noruega. Porque o bacalhau não tem nada a ver com o Natal. Muito menos a sardinha em lata. O que tem a ver com o Natal é o reconhecimento do nascimento do Filho de Deus. Versículo 41. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam,
nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Aí piorou para eles, né? Porque eles estavam se sentindo filhos de Abraão, e agora quando Jesus começa a botar questionamento, eles falam que são filhos de Deus, o mesmo Deus que Jesus apregou a ser filho. Versículo 42, Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? Ele está tentando ser muito claro. É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. E aí vem Jesus e arrebenta com eles, né? Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Esse mundo jaz no maligno, queridos. Então, tudo que esse mundo apresenta como novidade, tem que ter, da nossa parte, um ar de desconfiança. Será que isso é bom? Será que isso é necessário? Será que é razoável que eu compre, que eu tenha, que eu possua, que eu mostre ter isso? Será que esse é o momento de eu mostrar as coisas que eu tenho? Porque, repito, o exemplo que eu dei da cidade foi porque eu passei pela cidade, mas muitas histórias a gente ouve de coisas que não têm valor. Do pai que não consegue manter as contas em dia, que não consegue comprar o leite, mas tem uma árvore de Natal caríssima, que usa uma vestimenta no período de Natal para mostrar que tem que ter vestimenta. Eu estou ficando confuso com algumas coisas. Eu ouvi de um amigo que a igreja dele, o pastor disse: olha, nesse final de ano eu quero todo mundo de branco e dourado. Não venha ninguém sem ser branco e dourado. Tudo bem se é um movimento, se é uma moda, se vai ficar bonito, se vão tirar fotos, se vão fazer filmagem. Mas quem não tem a roupa branca e nem a dourada? Nem vai à igreja. Então a igreja, que deveria ser um lugar de acolhida, se transformou num lugar de repúdia, de separação. Pode vir de branco no nosso culto da virada, tá bom? Pode vir de dourado. Pode vir de prateado também. Pode vir de preto. Eu vou vir de preto. Pode vir de preto. Pode vir colorido. Só não vem com arco-íris. Aí não. Pegou pesado. Não, venha. Meu irmão, pelo amor de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que essas coisas colocam acima de tudo a necessidade das coisas que não são necessárias. Isso não é necessário. Necessário é você estar, é você declarar a sua gratidão por tudo que Deus fez na sua vida. Isso é necessário. Mas nós estamos perdendo a noção, porque isso nos leva a pensar que estamos fazendo a vontade de Deus. Ah, pastor, fazer a vontade de Deus é ter tudo isso, esta arrumação, esta organização. Queridos, isso é a nossa vontade. Porque mais organizado que Deus nós nunca seremos. Tudo que Deus faz é perfeito. Perfeito. Nós, infelizmente, não conseguimos fazer muitas coisas perfeitas. Então, eles não creram em Jesus, não anunciaram a sua chegada e nem a sua volta, e nem testemunham dele. O Natal, para eles, não tem valor. O que tem valor? Comprar, mostrar, festejar, comer, beber, se divertir. Esses valores são valores seculares, são valores do mundo. Sim, são valores, eu diria, entre aspas, do mundo. Isso faz de nós pecadores, se isso não é uma consequência de uma vida com Deus. Se eu tenho uma relação de filho com o meu pai, se eu sou grato ao meu pai por tudo que ele tem feito na minha vida, todas as demais coisas que eu fizer serão para a glória dele. Comer, vestir, se divertir, festejar, dançar. O que eu não posso é inverter isso. Se eu coloco essas coisas à frente dele,
O meu pai não é ele. O meu pai é o diabo. Porque o diabo gosta dessas coisas. Outro dia eu fiquei me perguntando por que tantas luzes. E aí depois eu li na Bíblia que o inimigo das nossas almas era chamado de estrela da manhã. Porque ele andava nas pedras folgueadas. Ele gosta de brilho. Ele gosta de chamar atenção. Ele gosta das coisas brilhosas, mas é um brilho ofuscado pelo verdadeiro brilho da essência de Deus. Então ele cria brilhos artificiais e o homem se encanta com isso. O homem entra nesse embalo desse consumismo, dessas coisas lindas que poderiam trazer mais alegria à nossa vida, desde que eu já tivesse a luz de Cristo, desde que eu já tivesse a salvação em Cristo, desde que a minha casa servisse a Cristo, louvado seja o Senhor. E não o inverso. Mostrar, está testemunhando de quê? O que você está testemunhando? Essas coisas me preocupam bastante. Então, quando eu não testemunho, e aqui no versículo 10 fala do testemunho que nós podemos dar a respeito de Cristo, quando eu não testemunho isso, eu estou pecando. Quer conhecer um pecado escondidinho? Pecado cometido escondidinho é quando eu não testemunho Cristo. Eu estou pecando. Quando eu não uso a oportunidade da minha vida, dia após dia, de falar de Cristo, anunciar Cristo, declarar a salvação que eu recebi de graça e de graça recebo, de graça eu dou. Se eu não faço isso, eu estou pecando, lógico que eu estou pecando. Veja que Jesus, segundo o Evangelho, Mateus capítulo 10, versículo 32, diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Se eu não fizer desse período de Natal o momento de testemunhar de Jesus, mesmo que seja de uma forma simples, usar a estratégia de tudo que Ele me deu para falar de algum modo sobre Jesus, eu estou me escondendo de fazer o que nasci para fazer. Testemunhar Cristo. E se eu faço isso além de pecar, eu corro o risco de quando chegar aquele grande dia, o Senhor se negar a me apresentar diante do Pai. Entende que essas coisas estão muito ligadas e esse é o melhor período. Esse é um período maravilhoso, gente. Meu Deus! As pessoas me perguntam tantas coisas sobre simbolismo e todos os anos a gente prega sobre isso, mas vamos usar os exemplos. Use a sua vida para a glória de Deus. Colocou a luzinha? Chama o seu vizinho para ver e diz: e aí, gostou da luzinha? Então, eu quero te mostrar uma outra luz melhor do que essa. Vamos lá no culto da minha igreja. Montou a sua árvore de Natal? Chama os filhos. Pastor, é pecado? Eu não quero saber desse negócio de pecado não, irmão. A árvore para mim só serve para dar sombra. Para botar presente não serve. Mas tu botou uma árvore, enfeitou, chama os seus filhos e diga: olha aí, que árvore bonita, olha que presente. Sabe quem deu tudo? Jesus. Sabe quem me deu dinheiro para comprar esse presente? Jesus. Sabe quem é o Papai Noel? Eu. Fale de Jesus. Anuncie, testemunhe das coisas que realmente Ele fez na sua vida. Diga, fale a respeito daquilo que você é, do que nós somos, mais do que aquilo que você tem. Olha como isso é sério. Volte lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Esse é o testemunho que nós precisamos dar todos os dias, principalmente no Natal. Principalmente no Natal. Comprou uma roupa nova? Deus te abençoe, compre 10. Mas use isso para a glória de Deus. Cuidado com a soberba. Ouvimos isso bastante pela manhã hoje. Cuidado com a concupiscência da carne. Não faça isso no orgulho maligno, mas diga: olha como meu Deus é bom, como Ele tem cuidado de mim, como Ele tem colocado a sua mão sobre a minha vida. Acabei de comprar. Queridos, coisas maravilhosas Deus faz. E Deus faz do modo dele.
Vou contar o testemunho de um homem bem breve, que ele estava numa situação em que o pneu do carro dele estava esvaziando e ele disse: meu Deus, eu não posso trocar esse pneu, muito caro. Vou conversar com Deus. E ele, ao invés de dizer: Deus, me dá dinheiro para comprar um pneu, ele disse apenas: Deus, eu não tenho dinheiro para comprar o pneu. E aí ele vai ao borracheiro e ele é desacreditado, porque já tinham dito que o pneu não valia nada. E o borracheiro diz: é só isso? Colocou um remendo e o pneu voltou a funcionar. Ele saiu do borracheiro e disse: foi Deus. Foi Deus que colocou aquele homem com sabedoria para consertar o meu pneu. Eu preciso testemunhar disso, porque se eu esperar Deus me dar o dinheiro e comprar um pneu novo, eu estou oferecendo Deus que dá as coisas, e não Deus que resolve as coisas. O Deus que nós servimos é o Deus que faz do jeito dele, para a glória dele. Temos que sair desse ambiente de Deus me deu, viu, irmãos, eu achei uma nota de 100, comprei um pneu, eu ganhei um dinheiro que eu não... Isso é maravilhoso, irmãos. Mas cuidado para a gente não viver isso todos os dias, principalmente no Natal. Versículo 12 desse mesmo texto diz: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Sabe o que significa a palavra vida? O ambiente do grego vai dizer que vida não é o fôlego apenas. É tudo o que compõe a vida. Toda a história da vida de uma pessoa. Quando o filósofo grego vai pensar numa palavra, ele dá uma volta no mundo, sabe? Às vezes a gente não consegue nem entender tanta coisa que ele fala. O que para nós vida é? Estou vivo, para ele é vida, é o composto da sua existência com tudo que está incluído nela, desde o seu nascimento até a sua morte, as coisas que você fez, as coisas que não fez, as coisas que foram registradas enquanto você tinha o fôlego de vida. Então, vida é muito mais do que simplesmente estar vivo. Sabe o que João está dizendo? Que aquele que tem Cristo tem uma vida para a glória de Cristo, louvado seja Deus. Aquele que tem Cristo faz todas as coisas para a glória do Deus que o criou, para Ele mesmo. Então é muito bom a gente entender isso, porque além desta vida que o filósofo resume entre nascimento e morte, João vai longe dizendo que este que tem o Filho tem a vida eterna, louvado seja Deus. É muito além do que a gente pode pensar ou imaginar. E aí, quando eu falo, às vezes, da questão da morte, algumas pessoas, mas pastor, o pastor já fala muito sobre morte. Me perdoe, querido, você já foi curado disso. Amamos a nossa vida, e quando fecharmos os olhos, vamos amar mais ainda a vida ao lado de Cristo. Não é desejar a morte. Eu amo a minha vida, eu não quero morrer tão cedo. Mas eu sei que quando eu morrer, eu tenho que estar firme para estar com Cristo. Então eu vivo a minha vida hoje de modo a glorificar Cristo. E se eu erro, eu tenho que me arrepender. E se eu escorrego, eu tenho que me voltar para o caminho o mais rápido possível. Porque já eu estou salvo, mas ainda não morri. E se eu negligencio tão grande a salvação, quando eu fechar os olhos, as coisas podem ficar diferentes daquilo que eu planejei. O que é isso? Entendimento. Versículo 20, olha aí. Também sabemos que o Filho de Deus já veio. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ele já veio. E nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro. Em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu pego este conceito de João, comparo com o ambiente, no período tão lindo de Natal, e procuro olhar se eu estou usando o contexto do tempo chamado Natal para que esse verdadeiro Deus seja revelado. Se eu não faço isso, eu não só sou mentiroso, como tenho por pai o diabo, que é o pai da mentira. Aí, quando alguém me pergunta sobre símbolos do Natal e o que é não pecado, eu procuro não entrar na ideia do pecado. Até porque eu não posso ser legislador da sua vida.
Mas eu entro por esse caminho e digo, isso que você está fazendo é para a glória de Jesus? Se não é, você está mentindo. Não, porque à meia-noite eu mandei meus filhos colocar a botinha meia. As culturas vão mudando, né? Era botinha, era meia. Antigamente a janela ficava aberta, agora não pode mais ficar aberta. Ao invés de Papai Noel, entra o ladrão. A gente vai adaptando o Natal, a gente vai, não é, se adaptando. As coisas mudam, a árvore é pecado, não é pecado, é pinheiro, tem uma lenda, e que diz que o inimigo, e que diz que o Deus não sei da onde. Calma, devagar. Faça todas as coisas para a glória do Deus que te salvou. Esse é o testemunho verdadeiro que nós devemos dar. Isso é o que mais importa. Não dá para a gente ficar colhendo folhinhas de hortelã e dizimando se eu não dizimo o amor. Jesus falou sobre o cuidado dessas peculiaridades que já havia naquela época. Então, o que ele nos dá? Entendimento. Se eu não tiver esse entendimento que o Espírito Santo nos dá, eu sou levado por fábulas, por encantamentos, por matrizes de coisas que nem sabemos de onde vêm. Aí sim o perigo é real. Aí é real, irmãos. Se eu não sei para que serve, por que eu uso? Se eu não sei o sentido da palavra, por que eu falo? Se eu não tenho a razão para discernir se isso é bom ou ruim, por que vou fazer? Então eu me esquivo disso. Daí a igreja não ser uma legisladora sobre o que pode e o que não pode, e sim o que deve e o que não deve. Você sabe o motivo disso? Não. Então por que você fez? É porque todo mundo está fazendo. Ah, tá, entendi. Cuidado, irmãos. Eu vi uma discussão tão interessante nesses podcasts aí da vida, de um homem que foi pego, filmado, colocando na sua bicicleta um pinheirinho que ele roubou da calçada de alguém. Uma cidadezinha no nosso Brasil. Aí foram lá, acharam ele, a filmagem, prenderam ele. Cidade do interior, a prisão funciona. Ele tomou umas caneladas, né? Quem mandou você roubar o pinheiro da irmã, da fulana, não sei o quê, da senhorinha, blá. Aí isso caiu no podcast. No podcast tinha gente defendendo, dizendo, mas aquele homem estava tentando viver o Natal dele. E ele merecia ter um pinheiro. E é muito rude o homem não poder colocar a árvore de Natal para os filhos. Aí alguém disse assim, ele é ladrão. Mas ele é ladrão. Ele é ladrão. Aí no podcast a pessoa ficou muito irritada e diz, me dá sua bolsa agora, eu vou tomar sua bolsa e você vai ter que me perdoar. O que ele fez está errado. Mas você está justificando por uma coisa que nem sentido para o Natal tem. Aí sabe o que ele fez? Deu uma aula do que seria o pinheiro na concepção do Natal. Ele começou a explicar aquilo de uma forma que eu nunca ouvi. O homem deve ter estudado muitos livros para falar da cultura, do pinheiro, da iluminação, dos presentes, do que se pendurava, do que se pendura hoje. Ele foi explicando a transformação na história, porque essa história é longa, tem várias fases, até chegar no Natal, e ele falou, por isso, não tem efeito nenhum um pinheiro que signifique Natal. Sabe o que significa Natal? Aquele homem deveria estar implorando para entrar numa igreja onde Jesus é adorado. E se ele fosse impedido de entrar, aí nós teríamos que fazer justiça. Só isso. Não existe mais nenhum símbolo moderno que tenha a ver com o Natal de Jesus. E aí o podcast acabou. Eu disse, ai, que bom. Versículo 21. E esse é um versículo seríssimo. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Lembra do entendimento que falamos aqui do versículo 20? Quando nós entendemos que João está aqui encerrando essa primeira carta, trazendo essa advertência notória, isso não pode passar despercebido. Ele não está escrevendo para idólatras, de ídolos estranhos. A palavra ídolo não encerra o entendimento de uma escultura que eu adoro, de um Deus que eu aprendi a adorar.
A palavra ídolo é muito mais abrangente. Eu entendo que ídolo vai ser muito além, porque substitui o que deveria ser a adoração primária a Deus. O primeiro mandamento, segundo as tábuas da lei, era amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus estende e resume os demais mandamentos com amar ao próximo como a si mesmo. Então eu só posso amar o próximo no mesmo nível de amor que eu tenho por mim. Se eu me amo mais do que todas as coisas, segundo Jesus, eu tenho que amar o meu irmão mais do que a mim mesmo. E se você fizer isso, você anula você. Então a sabedoria de Jesus é tão maravilhosa que ele vai dizer: não seja idólatra, nem de você e nem de ninguém. Ame a Deus. Ame a Deus. Porque esse ser que nós aprendemos a amar e chamar de Pai é o ser que nos fez nascer para a glória dele. Se eu vivo a minha vida para a glória dele, eu adoro exclusivamente ele. Se isso não está claro no meu coração, eu adoro o dinheiro, o Natal, o esposo, a esposa, o filho, a filha, o pai, a mãe, a sogra. Alguém adora a sogra? A sogra, talvez, não sei. A gente adora todas as coisas. A gente se apega a todas as coisas. A gente agarra todas as coisas como se fossem nossas. E pelo dinheiro morremos. Por Cristo não morremos. Pelo sucesso nós morremos. Pelo brilho, as luzes, nós morremos por tudo isso, até pelo Natal. Mas por Jesus, nada. Então, cuidado que devemos ter, e aí o título da mensagem traz esse ter tudo e não ter nada, é porque talvez tudo que queremos ter não tem o valor das coisas que já temos. Seja grato a Deus por você ter chegado até aqui. Mais um Natal para a glória de Deus. Em meio a tantas lutas e preocupações e doenças, estamos de pés. Estamos vivos, estamos na casa de Deus. Vai ser um Natal maravilhoso para as nossas vidas. Eu não tenho dúvida que você vai colocar o seu coração nesta reflexão e vai agradecer a Deus por mais uma etapa que você conclui em paz, mesmo com tantas coisas a realizar. Quero encerrar lendo o versículo 4 desta mesma carta. Capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que Deus te abençoe na tua fé. Que Deus mantenha você focado na fé que você aprendeu. Amém? Vamos ficar de pés em nome de Jesus. Como se João resumisse e dissesse: ter Jesus é ter tudo. Então você vai amar o Natal. Você vai amar o nascimento de Jesus. Você vai amar todas as coisas que nos arremetem a pensar nele. Você não vai amar só o modismo, a cultura. Essas coisas a gente gosta e se apega. Mas o meu amor está nele. E por mais que eu passe e não veja uma manjedoura, na minha memória tem o nascimento do menino Jesus. Na minha memória tem a simplicidade desse nascimento. Na minha memória tem o investimento de Deus, mandando aqueles homens levando ouro, incenso, mirra. Na minha memória tem o livramento de Deus levando aquela criança pelo deserto até o Egito, para que Herodes não o matasse. Na minha memória tem todo o acompanhamento de Deus na vida de Jesus, até que ele se transformasse num homem e se defendesse por ele mesmo. Porque Jesus podia em alguns momentos chamar os anjos, e os anjos resolveriam tudo. Ele disse: não, vocês acham que eu não poderia mandar uma miríade de anjos? Vamos falar com o Pai. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos
por meditarmos na Tua Palavra nesta noite, nesse momento tão especial de nossas vidas. Te louvamos por esse mês, por esse período, pelo Natal, Senhor, que estamos prestes a comemorar dentro de alguns dias. Que o nosso coração descanse, que o nosso coração se alegre por mais um fim de ano que chega e a esperança de um novo ano. Tantas coisas temos a fazer e o Senhor nos concede mais um dia, mais uma oportunidade para estarmos na Santa Comunhão, na companhia de irmãos, de irmãs. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta rica oportunidade, em nome de Jesus.